Acho que é do Enelvo, né? Senhor presidente, senhores deputados, população que nos assiste pela TV Assembleia, cidadãos, cidadãs aqui presentes no plenário da Assembleia Legislativa. Eu gostaria de ocupar a tribuna nesta manhã para tecer alguns comentários sobre a conjuntura política que nós estamos vivendo no nosso país. Eu penso que algumas coisas que estão acontecendo não podem passar desapercebidas e nós precisamos tirar lições da história. O mundo todo está acompanhando aquilo que vem acontecendo no Brasil no cenário político. Nós tivemos uma conspiração em 2016, que na verdade começou antes, começou em 2015, com a posse da presidente Dilma na presidência da República para o segundo mandato. A direita desse país não se conformou em perder 4 eleições seguidas para o PT. E a direita desse país não aguentava mais ver o governo liderado pelo Partido dos Trabalhadores implementando políticas sociais, de inclusão social, políticas que vinham garantindo direitos a setores da sociedade que nunca tiveram direitos, ou melhor, só tiveram direitos no papel. 40 milhões de pessoas saíram da pobreza absoluta, passaram a ter o direito de se alimentar com dignidade, de morar decentemente, de poder estudar. O ProUni fez com que nós saltássemos de 3 milhões e meio de alunos nas universidades para 8 milhões. Vejam só esse número. Durante 500 anos a elite conseguiu garantir o acesso às universidades para 3 milhões e meio de estudantes. Em 12 anos, 14 anos, o Partido dos Trabalhadores, à frente do governo federal, implementou uma política que mais do que dobrou o número de alunos nas universidades, graças ao ProUni e outras políticas de inclusão social. O Brasil foi retirado do mapa da fome da ONU. Nós vivíamos uma situação de pleno emprego, com apenas 4% de desempregados no Brasil. Mas, segundo Gessé Souza, um intelectual que escreveu o livro A Elite do Atraso, a elite brasileira, os capitalistas que sempre governaram o Brasil, elas têm ódio dos pobres. A elite brasileira tem raiva do pobre. E setores dessa elite, quando iam viajar de avião e viam lá pessoas de chinelo havaiana, com uma roupa humilde, também esperando o seu avião, elas sentiam raiva disso. Tanto é que um empresário aqui em Campo Grande, no aeroporto, falou: isso aqui está parecendo uma rodoviária, porque os pobres estavam andando de avião. Empregada doméstica comprando carro. O filho da faxineira estudando na universidade ao lado do filho da patroa. Isso que estava acontecendo no Brasil. Mas a elite tem raiva disso. A elite não faz a política dos direitos para todos,
faz uma política de privilégios para alguns. E em 2015, quando a presidente Dilma assumiu, começou a conspiração, começou o boicote, através do Eduardo Cunha, que liderou um movimento dentro do Congresso Nacional para impedir a presidente de governar, essa que é a verdade. Começou ali a ser arquitetado o golpe que resultou em 2016 no impeachment, com a justificativa deslavada de pedaladas fiscais, crime de responsabilidade, pedaladas fiscais, tiraram a presidente. Depois que ela saiu, eles legalizaram as pedaladas fiscais. Uma canalice, uma política golpista. Mas essa elite não parou por aí. Além de tirar a presidente do poder, ela que foi eleita democraticamente pelo povo, começaram um processo de criminalização das lideranças do PT e do próprio partido. Chegou-se a cogitar a extinção do PT, o cancelamento do registro do PT no TSE. E depois, quando a população começou a avaliar a conjuntura e perceber o golpe, perceber as artimanhas dessa elite raivosa, a população começou a aderir novamente ao PT e ao ex-presidente Lula. Aí veio o plano para prender o ex-presidente Lula para que ele não fosse candidato. O judiciário, setores, vamos separar alguns, né? Mas setores do judiciário brasileiro não têm mais vergonha na cara. Eles não disfarçam mais. Eles agem à luz do dia para fazer política. Não é para aplicar a lei, não. Fazer política. Boa parte, deputado. Deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Legal. Setores do judiciário brasileiro, vou repetir, agem à luz do dia, não tem mais vergonha na cara, eles fazem sem disfarçar política, não aplicam a lei, política. E aí fizeram de tudo para prender o presidente Lula para que ele não fosse novamente submetido às urnas nessa eleição presidencial. O processo contra o presidente Lula, daquele juiz do PSDB, Sérgio Moro, que faz parte dessa elite nojenta que tem no país, de vez em quando ele é fotografado lá nos Estados Unidos, com fraque, gravata borboleta, daquelas bem chiques assim, participando de jantares dessa elite podre. Esse juiz condenou o presidente Lula sem provas. Eu estava lendo um texto de juristas brasileiros, eu não sou advogado, mas eu estava lendo um texto, eu fiquei assim, abismado. O mundo inteiro, como é que condena o maior líder popular da nação sem provas? Só delação premiada. Virou uma festa no país, delação premiada. Delação premiada contra o Lula vai rápido. Contra os outros, tinha processo do Serra lá, demorou 14 anos, prescreveu. O Delcídio, que era do PT, foi cassado, foi preso, foi cassado. O Aécio, o Supremo não deixou cassar, deixou ele voltar para o Senado. Então, é uma conspiração contra o PT, contra a esquerda. Prenderam o presidente Lula sem provas. Ele recorreu à ONU e recorreu na segunda instância. O processo da primeira para a segunda instância foi julgado em 8 meses. Enquanto que os processos
do Maluf, por exemplo, levaram 40 anos. Quando chegou em segunda instância, os 3 desembargadores do Rio Grande do Sul, parece que tinham combinado, e foi um voto assim unânime, consensual, e anteciparam, passaram o julgamento na frente de outros 147 processos. Aí a ONU se manifesta. A ONU diz: o presidente Lula tem que ter o direito de disputar as eleições, não pode ficar inelegível. Essa é uma manifestação da ONU. Aí o PT vai e registra a candidatura do Lula no TSE. No mesmo dia, aquela senhora que é Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no mesmo dia, assim, questão de minutos depois, falou assim: eu vou entrar pedindo a impugnação dessa candidatura. Muito rápido, deputado João Grandão, muito rápido. Aí o TSE se reúne e não presta atenção, apenas um ministro, Fachin, fez referência à decisão da ONU. E os outros nem aí com a ONU. O Brasil deixando de acatar uma orientação da ONU, da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Não, essa candidatura está impugnada. Setores do judiciário brasileiro não disfarçam mais. Eles têm lado na política, eles fazem política, é um julgamento ideológico. Impedir que o presidente Lula seja eleito no primeiro turno. É tão interessante isso, que quanto mais perseguem o PT, quanto mais perseguem o presidente Lula, ele cresce na pesquisa. A população está dizendo: nós não acreditamos nesse processo fraudulento, viciado. A população está dizendo: o presidente Lula é inocente. A população está dizendo: nós queremos esse homem de volta na presidência da República. Nós queremos de volta o programa do Partido dos Trabalhadores de inclusão social, de luta pela justiça social, pela igualdade de direitos, para que o pobre tenha direitos, não só no papel, mas na prática, na realidade. A população está dizendo isso, e o judiciário, com aquela empáfia, com aquele vocabulário juridiquês, dizendo: não, o presidente Lula está inelegível, não pode concorrer às eleições, contra a vontade popular, inventando situações para impedir que ele possa ser eleito pela população. Um minuto para Vossa Excelência. Deputado, só queria relatar, ainda entre um minuto, eu tive uma experiência ontem numa reunião, uma visita que fiz, uma reunião com algumas pessoas, e o reflexo dessa situação de corte de direitos, de corte de possibilidades de inclusão social, estava presente. O pessoal tinha, eu falo de um projeto que eu tenho conhecimento de causa. O pessoal tinha elaborado um projeto do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimento. O senhor sabe quanto foi o corte que a agricultura familiar podia comprar pela Conab e tal? Sabe quanto foi o corte desse programa? 90%. Então o pessoal estava com a plantação toda pronta para ser entregue, mas não tem dinheiro para aprovar o projeto, que já foi executado só no Mato Grosso do Sul. Eu era delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, só no Mato Grosso do Sul desse projeto já foram executados 12 milhões. Chegou a ser executado 12 milhões. Sabe quanto tem no Mato Grosso do Sul hoje? R$ 735. Só isso, para ver. Será que cortaram as possibilidades de quem mais precisa ou não? É para isso que eles queriam assumir o governo, para deixar o povo novamente sem orçamento, sem recursos, sem direitos. E continuando meu raciocínio, como se não bastasse, impugnaram a candidatura do presidente Lula e no mesmo dia disseram: está impedido de aparecer na televisão, está impedido de fazer campanha.
E tudo assim muito rápido, muito rápido. Eu também tenho feito reuniões de campanha, deputado João Grandão, e estou escutando a população indignada com isso. Vossa Excelência disporá de 1 minuto para encerrar o pronunciamento. Vou concluir, senhor presidente. População indignada com isso. É impressionante como que as pessoas querem votar no presidente Lula. Querem de volta o presidente Lula para fazer uma política de inclusão social novamente nesse país. Portanto, fica aqui a nossa indignação. Quero dizer que o Partido dos Trabalhadores está recorrendo no Supremo Tribunal Federal para garantir que o presidente Lula seja submetido à votação popular. Está recorrendo à ONU novamente. E se ao final nós não conseguirmos que a sua candidatura seja reconhecida, nós faremos a substituição do nome do Lula pelo nome do Fernando Haddad. E como disse o Lula antes de ser preso, eu não sou uma pessoa mais, eu sou uma ideia. E nós vamos fazer campanha para essa ideia. A ideia é justiça social, direito para todos, inclusão social, é um país mais justo, mais igualitário, mais fraterno. Essa é a ideia. Não é o Lula, não é uma pessoa. Lamentamos que ele esteja lá trancado numa sala nesse momento, sem poder conversar com a população. Mas nós falamos em nome dele. Enquanto ele estiver impedido de andar, nós vamos andar em nome dele. Enquanto ele estiver impedido de falar, nós vamos falar em nome dele. Porque ele não é uma pessoa, ele é uma ideia, ele é um projeto. E é por esse projeto que nós vamos lutar, para que o Brasil saia desse caos que o Michel Temer e sua gangue colocou o Brasil. Essa semana, eu não tive a oportunidade de falar mais, mas talvez amanhã eu fale, nós assistimos lá aquele incêndio criminoso do Museu Nacional. Já vou concluir, senhor presidente. E aquele museu ardendo em chamas, ele incinerou a memória, a história, o patrimônio do Brasil. Isso mostra o descaso desse governo, que está incinerando não só o patrimônio, a memória, a história, mas está incinerando a esperança e os direitos do povo brasileiro. É contra isso que nós nos insurgimos e é contra isso que nós vamos lutar para que esse Brasil volte a ser de todos os brasileiros. Muito obrigado.